Vamos falar de alimentação agora? Você sabe onde guardar a banana? Será que o local ideal é na fruteira ou na geladeira? E a alface, será que devemos conservar dentro daquele saquinho ali que vem do supermercado? Essas e outras dúvidas sobre a conservação dos alimentos, principalmente neste período de calor, você vai acompanhar agora com a repórter Emily Martins, que conversou com uma nutricionista sobre este assunto. Os últimos dias têm sido bem quentes e, além de consumirmos ali a quantidade de água ideal para o nosso corpo, também precisamos ficar atentos com os alimentos, que compramos e conservamos ele em casa e também os alimentos que nós consumimos em restaurantes. Por isso estou aqui hoje com a nutricionista Deriana Oliveira, que vai nos dar dicas sobre como conservar e prestar atenção nessa conservação dos alimentos para a gente começar. Quais são os principais alimentos que nós devemos ter cuidado quando o assunto é conservação? Olá, tudo bem? Os alimentos que mais sofrem, por conta do calor são os leites e derivados, as carnes, principalmente o frango e o peixe. Após o preparo, também é importante que a gente armazene esses alimentos na geladeira, porque em temperatura ambiente eles não conseguem se manter estáveis, sem serem aí atacados pelos micro-organismos por muito tempo. E quando o assunto é banana, maçã, que normalmente são as frutas que nós mais utilizamos, alface, tomate, eles ficam dentro da geladeira ou é fora que nós precisamos guardá-los? O ideal é que a gente armazene dentro da geladeira e também que sejam armazenados já higienizados. Então, é importante tirar do saquinho que ele veio da rua, colocar em potinhos ou em outro saquinho próprio para geladeira ou freezer. Outra dica bacana é escolher algumas frutas que ainda não estão maduras, que estão mais verdinhas, para você conseguir ter frutas por mais tempo em casa. E armazenar sempre separado, porque a banana, por exemplo, ela solta uma enzima que faz com que amadureça as outras frutas mais rápido. Então, já fica a dica aí para você, uma dessas dicas importantes, se você tem o hábito de armazenar o alface, por exemplo, dentro do saquinho do supermercado, então é bom retirar, Agora, sobre a salmonela, que é uma bactéria, Ela está presente em todos os alimentos, como que é? Os alimentos podem ser contaminados pela salmonela, que é mais comum em aves e no ovo. Apesar de que hoje em dia é muito incomum esse tipo de contaminação, porque existe um controle rigoroso da indústria nesses alimentos, mas ela pode contaminar inclusive a pessoa que, por exemplo, que está manipulando os alimentos, se ela estiver com salmonela, ela contamina os outros alimentos também. Então, é muito importante a higiene e a boa cocção, porque temperaturas acima de 50 graus já inativam a salmonela. Então, nada de comer coisa crua, principalmente fora de casa. Então, já que você tocou no assunto fora de casa, às vezes você não quer cozinhar, está com uma preguiça ali, vou num restaurante. Quais são os cuidados que nós devemos ter ao consumir alimentos fora de casa? O ideal é que você dê uma analisada assim, quanto ao ambiente, a limpeza em primeiro lugar. Um bom restaurante ele não deve conter ventilador, porque isso faz com que as bactérias fiquem mais do chão, ela pode sobrecair sobre os alimentos. O restaurante também deve conter aquele acrílico que protege de saliva, apesar de que hoje em dia, com a máscara, isso reduz bastante esse tipo de contaminação que as pessoas podem causar aos alimentos. Isso em self-service, Se for ainda falando um pouco mais de self-service, é importante que tenha a parte dos quentes e dos frios. Então, um restaurante que mistura as duas coisas ou deixa a salada ali no cantinho, não é ideal. Então, observar esses pontos, E se a comida está com aspecto bom, se está suculenta, se ela não está seca ali, porque isso é um indicador visível que ela já está há muito tempo exposta e já pode estar contaminada com certeza. Sim. Deriana, muito obrigada pelas informações. E você que está em casa assistindo, anota todas essas dicas e atenção redobrada quando o assunto é conservação de alimentos. É com você, Darcy.